E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Giancarlo Mazza, vamos aqui falar um pouquinho sobre como foi esse jogo de hoje, mas principalmente o tema principal, Cavani. Cavani deve ser titular do Manchester United, vamos conversar um pouquinho sobre isso, já pode ir deixando nos comentários aí se você quiser como que você acha que o Cavani deve jogar no Manchester United, se ele deve ser titular, se ele deve ser titular às vezes, eu vou falar um pouquinho mais porque nesse jogo de hoje contra o Southampton, 3-2 e ele mudou tudo, né? O time fez uma partida até que boa, ao meu ver, durante o primeiro tempo mesmo, o time achou chances, mas faltou acertar o gol, né? E eu acho que o Cavani, além de tudo, pode, já começando a falar um pouquinho sobre o debate sobre o jogador, acho que ele pode ter uma importância muito grande, por exemplo, a um jogador que não jogou bem hoje, que foi o Greenwood. O Greenwood apareceu bem até para suas oportunidades, mas bateu mal, né? Ele fez, por exemplo, um drible sobre o goleiro do Southampton e não conseguiu converter em chance de gol. E principalmente aquela bola que ele recebeu assim de presente, quando você pega a câmera de trás e vê o espação que ele tinha ali, ele podia ter feito melhor e ele sabe fazer melhor. A gente sabe do potencial que o Greenwood tem e por isso que ter um cara do Cavani como o Cavani do lado dele, para ajudar ele a se desenvolver melhor nas suas finalizações, no seu jogo. Isso vai agregar muito para ele, e ele vendo o Cavani acertar suas chances depois de ele ter perdido as dele, isso pode ser muito importante. Então, além de tudo, eu acho que a experiência dele vai trazer muito para caras como o Greenwood mesmo, que tem um talento incrível, e eu tenho muita confiança de que ele vai ser um ótimo jogador no futuro. Ele já tá sendo, né? 17 gols na última temporada. Mas, gente, como foi esse jogo de hoje com o Cavani, né? A gente pensa como que foi há 7 anos atrás. Vamos pensar, lembra lá? Southampton e Manchester United, começo de temporada, não era tão, já não era 10ª rodada como era essa atual, mas era o terceiro. Vocês lembram bem que o Southampton esteve na frente duas vezes, tanto no 1-0, depois no 2-1. O Van Persie fez o gol de empate, né, no 1-1, e no fim do jogo, Van Persie empata e nos acréscimos Van Persie de novo vira. Não tem como não lembrar e não lembrar desse jogo quando o Cavani chega para mudar o jogo aí no segundo tempo já, né? Ele chega, dá uma assistência pro Bruno Fernandes, o Bruno Fernandes acerta um bom chute, tava faltando alguém acertar um chute, né? Porque o time tava chegando, tava finalizando, o United se virou bem contra a pressão do Southampton, mas estava com essas dificuldades e conseguiu fazer esse gol com o Bruno Fernandes. E depois a gente pôde ver bem a presença do Cavani, né? E essa camisa aqui, inclusive, me lembra que eu tenho, é uma camisa do Van Persie, tá com o número atrás, só que eu não vou mostrar porque, pessoal, cuidem bem da sua camisa. Quando eu era mais jovem, eu não cuidava, eu não cuidei direito e descolou os números e acabou ficando bem feio. Mas enfim, o Cavani hoje mostrou que o United pode sim jogar com um jogador como ele. Muito mais vezes do que, por exemplo, era com um jogador com a característica do Martial. Que o Martial é um bom jogador, eu defendo o Martial várias vezes, defendi já. Só que o Martial ele não é tanto quanto o Cavani e na questão de ser um atacante ali centralizado. E o Martial também, eu concordo até com o fato de que ele também não é tão ponta como pode ser o Rashford, por exemplo. Mas quando se trata de jogar ali na área de centroavante, de você estar aparecendo na área, de você ser constante, na parte do pivô também. Por exemplo, o Martial faz um bom pivô, mas o pivô do Cavani de tocando de primeira, de ter inteligência para ser rápido e fazer o futebol simples, se tornar mais simples, isso o Cavani faz muito bem. E como ele aparece na área, assim, nesses dois gols, como eu falei, eu defendo muito o Martial, mas é difícil eu estar pensando que o Martial estaria nos lugares que o Cavani esteve, tanto no segundo quanto no terceiro gol. No primeiro gol eu até penso que ele poderia, porque o Martial sabe abrir, fazer essas aberturas e fazer um cruzamento, um bom passe, mas nesse segundo e no terceiro gol são bons exemplos de por que o Cavani pode ser um cara tão importante. Para mim ainda preciso de um debate, porque a gente tem que pensar para o futuro já, e o Greenwood, como a gente falou agora há pouco, pode ser um bom personagem, e além de tudo, eu acho que o Cavani não pode jogar todos os jogos. Assim, ele é um jogador que tem. E eu concordei com a atitude do Solskjaer de não pôr ele de titular nessa partida. Eu acho que precisa ter essa rodagem para ser importante para o jogador. Eu, na realidade, tinha uma outra ideia do Solskjaer, mas era parecida. Assim, eu achava que ele poderia usar uma tática parecida contra o PSG e nesse jogo assim dar uma poupada no Cavani, no caso só pôr na reserva, né?
mas ou no jogo contra o Southampton ou contra o PSG, em alguns desses jogos eu achava que ele não deveria ser utilizado para não, porque a gente precisa sempre estar administrando o jogador, a gente não quer perder o Cavani, né? Vendo a importância que ele teve hoje. Então, foi muito importante. Eu acho que ajudou muito ele ter vindo do banco de reserva, pelo fato de que ele contribuiu muito para esse jogo, e eu acho que ele pode sim e deve ser titular contra o PSG, estando bem descansado, porque ele só jogou metade do jogo hoje, né? Então eu acho que vai acabar sendo bom para ele também. E, bom, pessoal, eu acho que o Cavani ele tem um potencial gigante para ser um titular nessa temporada mesmo, principalmente nos jogos importantes. Eu acho que, por exemplo, jogos contra o West Brom na semana passada, ele pode ser poupado, assim. A gente está usando jogadores como o Greenwood. Eu acho que é importante, como eu falei, ter essa rodagem, mas a gente vê o quanto ele traz de variações, assim. As duas contratações, inclusive, trazem muito dessa questão do futebol simples, assim. O quanto o Van de Beek, e eu gostaria muito que o Van de Beek tivesse começado essa partida de hoje, porque o quanto ele é bom fazendo futebol simples, tocando de primeira, rodando o jogo, sabendo ter inteligência na movimentação. O Cavani tem algo de muito bom nisso também. E esses dois jogadores foram contratações muito certeiras. E eu acho bem engraçado como muita gente disse que o Cavani era, inclusive, a pior contratação da história da Premier League. Isso dá pra ver que é diferente. E, enfim, pessoal, deixem aí os seus comentários, o que vocês acharam da partida. Vocês acham que o Cavani deve ser titular? O quanto vocês acham que ele deve ser utilizado na temporada, pensando numa questão de rodagem de elenco? E como que vocês estão achando o Manchester United depois desse último mês de temporada, desse mês de novembro? Porque a gente viu que realmente no começo da temporada algo que faltou muito foi a pré-temporada e que dificultou nos primeiros jogos. E agora a gente está vendo um time muito mais acertado, um time jogando um futebol muito melhor. Vamos ver se nesse próximo mês, que vai ser um mês muito cheio, né? Vai ter jogo todo meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, jogo depois do Natal, jogo entre Natal e Ano Novo, jogo depois do Ano Novo, então vai ter muito jogo, vai ter uma maratona, precisa ter uma rodagem de elenco grande, por isso que eu falei bastante disso no vídeo, mas eu tô bem confiante porque esse time tá começando a jogar bem. E essa temporada tá muito equilibrada, não tô dizendo que a gente vai ganhar o título, mas essa temporada tá muito equilibrada para que a gente possa pelo menos estar mais perto dos primeiros, por exemplo. A gente está a 5 pontos da liderança, mas com um jogo a menos, ou seja, a gente poderia estar a 2 pontos dos líderes, o que traz algo de deixar muito confiante a gente para o futuro, mesmo que a gente não ganhe. Eu pensando nessa temporada, até não pensei ainda num time que estava ganhando. As minhas esperanças para essa temporada era que o time evoluísse e começasse a conquistar mais vitórias e estar mais perto da disputa pelo título, ou disputando já, mesmo que não ganhe. Mas pode ser que dispute mesmo, né? Vamos saber, né? Porque agora a gente vai estar entrando em dezembro e muita coisa vai estar acontecendo. Fiquem ligados porque vai ter sempre muitos comentários aqui no United Road sobre os jogos e sobre outras questões da temporada e questões históricas também que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então, pessoal, eu agradeço a audiência de todos vocês. Vejo vocês na próxima. Tem jogo contra o PSG essa semana. Vamos falar um pouquinho desse jogo também. Vamos torcer porque um pontinho a gente passa, mas o ideal é que a gente vá pela vitória mesmo para conseguir a primeira colocação. Enfim, pessoal, eu tô saindo por aqui. Eu agradeço a audiência de todos e até mais. Opa, eu gostaria de trazer mais uma coisa bem legal para vocês. Talvez vocês conheçam o canal Stratford Paddock, que atualmente é conhecido quer dizer, que antigamente era bem conhecido como Full Time Devils. É um canal bem popular lá na Inglaterra, em inglês mesmo. E eles abriram na última live, uma live cobrindo o jogo do Southampton antes, durante e depois, 30 segundos de espaço para que alguns torcedores mandassem vídeos de previsões para a partida. E eles aceitaram o meu vídeo e eu achei isso muito legal. Eu agradeço muito, por mais que eu esteja falando em português, eu agradeço muito a oportunidade de ter aparecido lá. Eu sempre acompanhei o canal deles e, de certa forma, uma inspiração para eu estar fazendo esse canal também. Então, eu agradeço muito. Valeu, pessoal. Até mais.